pessoal, seja bem-vindo à nossa sala Luz no Caminho. Hoje nós vamos estudar o desafio para a mudança. A única coisa certa nessa vida são as mudanças que precisamos fazer. Se você não pode alterar o início, vamos atuar no presente para, de uma certa forma, nós alterarmos o futuro. Vem conosco, assiste às exclamações proferidas por nosso irmão e amigo Balk. Tudo de bom, meus irmãos. Paz e luz. Boa tarde, meus irmãos. Terminou certinho com a palestra da Anete Guimarães. Eu também concordo, viu, Simba? Ela é extraordinariamente melhor, talvez, que a mãe e que o pai. Muito embora a forma dela é até bastante didática, né? É mais por ela ter sido, ou é ainda professora, ela faz as preleções de forma muito didática. Meus irmãos, boa tarde, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Hoje, como está aí no banner, nós vamos estudar essas quebras de paradigmas, esses desafios para mudarmos, sobretudo na ordem ou na ótica espírita, né? O que é bastante amplo e o que tem muita coisa para vermos. E para dar início aos nossos estudos de hoje, eu convidaria a nossa irmã Miriam a fazer a nossa prece inicial, a nossa abertura. Muito obrigado, minha irmã. Estou descendo. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né? Uma tarde de chuva. É bom a gente poder ter um tempinho. E esse tempo a gente agradece sempre a Deus, né? O nosso Pai, a Jesus, nosso grande amigo, incentivador. Então, prece, concentrados nesse momento de estudos, pedimos ao Deus, à espiritualidade maior, aos espíritos responsáveis por esse trabalho, que neste momento nos receba de braços abertos e que contamine o nosso coração com a consciência, com o raciocínio, com a claridade das ideias espíritas. E agradecidos que somos por mais esta oportunidade de conhecimento, pedimos a permissão para darmos por iniciados a tarde de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus, Deus seja louvado. Muito obrigado, minha irmã. Meus irmãos, como de costume, eu sugeria que digitasse um número de 1 a 288. Por gentileza. 30 a Sandra Saviano digitou. E nós vamos aqui nos reportar a uma mensagem de Carlos César Torres Pastorino, do livro Minutos de Sabedoria. E o número 30, que é a nossa amiga Sandra, lá da Itália, colocou, e falar em Itália, o Vesúvio lá está começando, né? A nossa colega Bela está falando que hoje acordou com o coração nas mãos, porquanto houve tremores, tudo, e a própria Sandra diz que outrora, ou tempos anteriores, ela já saiu correndo para fora de casa, etc, etc. Isso vamos de uma certa forma vibrar, né? Para que as coisas ocorram com não tragédia. Se tiver alguma tragédia, que seja de uma certa forma absorvido. Então tá aí, Sandra, não transforme uma prece em qualquer pedido num simples petitório insistente. Ó Pai, sabe aquilo que necessitamos, mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem na mesma condição. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos o nosso amor. E pedindo para todos com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Tá aí, né, Sandra? Então, na verdade, seja bem-vindo, Márcia e Rebelo, a Sala Luz no Caminho.
Então a gente, efetivamente, quando faz uma prece, a gente procura de forma bastante individual elevar ao pensamento a divina providência e, talvez até de forma egoística, pedir muito para a gente ou para aquelas pessoas que a gente ama. E aqui, essa mensagem que a Sandra escolheu está nos dizendo que a prece a gente deve fazê-la não de forma egoísta, não de forma para nós, tão somente para nós. Devemos fazer ao todo, às pessoas, aos espíritos que necessitam. Por quê? Porque Deus, de uma certa forma e de uma maneira onisciente, né? Porque Ele sabe do presente, do passado, do futuro, o que efetivamente nós precisamos. Então, quando orarmos, sobretudo quando formos solicitar, solicitamos para nós, para as pessoas que nós amamos e para as outras pessoas que têm a mesma necessidade, a mesma carência. E sempre lembrando que a prece, ela é feita e ela é desdobrada numa solicitação, ou num louvor, ou você louvar a Deus, ou mesmo um agradecimento. Então ela se divide em pedir, agradecer e louvar. Mas nós nos atemos mais ao primeiro quesito, né? A pedir, a solicitar. Esquecemos muito de louvar e de agradecer. E quando o fizermos, mesmo na questão do pedido, vamos nos reportar aqui o que Carlos Torres Pastorino nos remete. Solicitarmos para nós e para as pessoas que nos circundam e que nos amam. Muito bem, meus irmãos, muita luz, muita paz, que a divina providência e, sobretudo, os mestres espirituais aqui presentes e os protetores da sala luz, direcione o nosso amigo e irmão Balque no propósito de bem servir. Então, meu irmão Balque, por gentileza, suspende a mão, e demais irmãos, vamos então prestar atenção no que o Balque tem a nos dizer e, mais do que absorver, começar a praticar, porque o que ele vai nos dizer é extraordinariamente importante para as nossas ações e a implementação do livre-arbítrio. Muita luz e paz. Meu irmão, é com você. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Passo com muito prazer, com muita alegria, que hoje, nessa sexta-feira, aqui em Brasília, com muito calor, um sol maravilhoso, nós nos encontramos aqui nessa sala, nos convidando, como sempre, a refletirmos sobre todos os temas que aqui são passados para nós e que, à medida que isso vem acontecendo, realmente tem causado uma certa mudança no nosso comportamento. Tomara que assim seja. Meus amigos, nós fazemos uma viagem muito prolongada, uma viagem repetitiva, nas nossas idas e vindas do mundo espiritual para o mundo material e vice-versa. E sendo assim, nós notamos mudanças que o tempo tem ensejado a essa morada maravilhosa que nós chamamos de Terra, esse que também, como milhares, milhões de outros, transita por um universo infinito, mas que nesse momento nos abriga, nos tornando para nós a nossa morada, a nossa casa. E não é a primeira vez que aqui. E vamos também notando durante a nossa passagem nessa casa o seu crescimento, a sua evolução. Portanto, a gente nota que algo muda sempre para melhor.
Jesus, aquele que mais importante, mais puro irmão que já pisou nesse planeta, o fez num momento em que a Terra não se comportava como agora. Tecnologicamente, éramos ainda muito mais ignorantes do que neste momento. E o tempo nos proporcionou um avanço, porque nós, através da inteligência, viemos modificando a imagem desse planeta, pondo-o materialmente numa casa muito mais acolhedora, muito mais confortável, graças a nós mesmos. Há muitos de nós que vêm, através da inteligência, progredindo, altivamente no sentido de transformar esse mundo material num mundo melhor. E hoje, não podemos discordar que realmente esse nosso planeta, essa nossa casa, essa nossa morada está linda, confortável, maravilhosa. Constatamos sim que houve um salto muito grande, tecnologicamente falando, no avanço do homem e sua inteligência. Mas estamos avisados, todos nós que aqui estamos e que somos estudantes, aprendizes da doutrina espírita, que por certo esse planeta deverá abrigar nos próximos anos, no próximo futuro, espíritos que realmente se fazem merecedor de uma casa mais confortável. E a pergunta que nós fazemos a nós mesmos: será que o meu comportamento, a minha educação, a minha inteligência, a minha forma de viver está compatível com o mundo que eu vivo? Será que eu terei no futuro a oportunidade de tornar a fazer essa viagem, regressando a esse mundo, vivenciando novamente os amores, muitos que já se foram, outros que ainda se encontram presentes? Será que eu terei a oportunidade de continuar os meus estudos, tal como acontece agora? Será? O que me falta? O que falta para todos nós? Para que a gente possa constatar de fato a oportunidade de aqui pisarmos novamente numa reencarnação futura. O que será preciso para que isso se torne uma realidade? A casa é linda, toda tapetada. Será que eu me encontro ainda com os pés sujos de barro? Ou será que eu já me comporto dentro da possibilidade de usufruir de tudo de bom que essa terra maravilhosa nos proporciona? É uma pergunta e que nós devemos analisar, refletir. Será que eu estarei preparado? Será, Simba, meu irmão? Será que nós estamos preparados, Simba, irmão X? Minha?
Pedrinho, será que estamos? Talvez. Verdade, sim, mas talvez. Cabe a cada um de nós realmente saber se estamos ou não. Porque no Evangelho, uma das passagens diz que a quem muito se der, muito será pedido, cobrado, não cobrado, mas pedido. Portanto, é necessário que nós, desde que somos seres inteligentes, vamos buscar incessantemente o melhor. E é esse desejo que nos faz caminhar. É esse desejo que nos faz crescer, que nos faz trabalhar, que nos faz progredir. Então, as necessidades que nós enfrentamos são elas que nos movimentam em direção ao progresso. E é um progresso tanto do corpo físico quanto do espírito. O corpo físico, nós sabemos que é em função da nossa própria sobrevivência. E do espírito, é em busca da moral para o nosso aprimoramento. E este mundo está realmente necessitado de melhores habitantes. Esse mundo se transformou numa bela casa e exige uns moradores com mais educação, utilizando da verdadeira riqueza que todos carregam, e nós carregamos essas riquezas, que a nós foi dada de quando nós aqui chegamos pela primeira vez e viemos insistentemente favorecidos pela misericórdia de Deus, nosso Pai, a efetuar essa viagem várias vezes. Portanto, meus irmãos, nós precisamos realmente refletir sobre isso. Porque nós sabemos que sucessivamente entre as necessidades físicas e as espirituais, nós vamos nos tornando cada vez mais civilizados. E esse caminhar nosso é quase imperceptível quando nós nos olhamos individualmente. Por isso a resposta do Simba, talvez. Mas é através dessa ação que nós vemos e sentimos nosso planeta cada dia mais adiantado tecnologicamente, como a nossa irmã Miriam coloca, nosso planeta já evoluiu muito. Mas é com o trabalho dessa intelectualidade do homem que a nossa Terra se encontra muito mais confortável, muito mais adiantada do que tempos atrás. Nós mudamos. Nós deixamos de sermos bárbaros para sermos mais civilizados moralmente. Mas será que isso aconteceu? Nós devemos também, lembramos que se não houvesse a necessidade do trabalho, o homem seria atrofiado fisicamente e espiritualmente. Isso é dito no Evangelho, lá no capítulo 25, no item 3, que diz que buscai e achareis. Então, sem um trabalho físico, nós teríamos os membros do corpo atrofiados. E a nossa inteligência, ela seria, assim, permanecido infantil, né? No estado de instinto animal. É por isso que o trabalho é uma necessidade. Lá está escrito e dito que procura e acharás. Trabalha e produzirás. E nós colhemos o que plantamos. A razão disso é o nosso sucesso nos inventos, nas pesquisas,
nas descobertas, sempre através de muito trabalho e de muita perseverança. Porque nós sabemos que nada nos vem de graça. É necessário trabalhar. E os bons espíritos, eles nos mostram a meta que nós devemos atingir e o caminho que nós devemos seguir. Eles dizem para nós: anda e chegarás. Vamos topar com pedras, mas nós é que temos de retirá-las do nosso caminho. Os espíritos, eles nos dão força se nós quisermos empregar. Eles vão estar sempre conosco, sempre com o nosso consentimento através da nossa fé, da nossa humildade, da nossa perseverança. Então aí, gente, é que está o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Dito isso, gente, nós vamos verificar que realmente tudo muda. E nós mudamos. Será que estamos caminhando conforme a necessidade do progresso? Quantas vezes por mês ou por semana não se ouve alguém ou nós mesmos repetirmos aquela frase: eu sou assim mesmo, não posso mudar? Vocês estão me ouvindo, gente? Está tão calada a sala? Estão me ouvindo? Esse dito, né? Sou assim mesmo, não posso mudar. Lembra até aquela síndrome, né? Da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, sempre assim, pronto. Né? A Gabriela lá daquela novela. Então, de fato, esse senso comum acredita que cada ser humano tem assim uma intransferível e particular jeito de pensar e agir. E com o passar do tempo, esse comportamento ele passa a ser imutável. Não muda. Ficamos ali estagnados. Mas será que nós estaremos assim, gente, irremediavelmente condenados a repetir atitudes que nos venham prejudicar, sem oportunidade de construir novos caminhos de vida? Será? Não é só o Espiritismo que nos diz que podemos mudar, como também a própria ciência nos fala. A própria ciência. A neurociência, que estuda o funcionamento do cérebro humano, ela vem nos dizer através de um dos maiorais dessa tendência, que é o americano Jerry Wynn, professor da Wharton School na Pensilvânia. Ele é o coautor daquela obra A Força dos Modelos Mentais. Para ele, visualizar a realidade sob um novo prisma, criando assim, uma perspectiva positiva em função dos objetivos que se deseja realizar, é fundamental para enxergar as oportunidades que a vida apresenta e muitas vezes não estão aparentes. É o que se chama de pensamentos impossíveis. Como exemplo, ele nos conta que, certa feita, ele exibiu uma fita a vários espectadores. Ele mostrava nessa fita jogadores de basquete trocando passes numa quadra. Ele então pediu aos espectadores que contassem o número de passes. Vejam bem, enquanto isso acontecia, em vários momentos, ele colocou um homem fantasiado de gorila atravessava a quadra. Pois bem, esse detalhe, gente, foi despercebido pela maioria do que assistiu à gravação.
para ele, lá para o autor, isso veio mostrar quanto cada um de nós podemos nos iludir com a realidade. Nós ignoramos fatos gritantes, porque nós já estamos condicionados a enxergar as coisas de determinada maneira. Então, diz lá o doutor Lindy, que daí a importância de aprender, desaprender e reaprender, para construir nosso conhecimento sob novos paradigmas. Eu, às vezes, não sei se isso acontece com vocês também, eu paro para me analisar. E aí eu vejo que nem sempre eu gosto de mudanças. Aliás, mudanças sempre traz sacrifício, né? E eu acredito que a maioria de nós seja assim. Nós nos acostumamos a algo e nós vamos assim afeiçoando, né? Aninhando a cada vez mais, nós nos apegamos a este ninho e de lá nós não queremos sair. Quer dizer, essa questão pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, é bom a gente criar raízes e vínculos. Por outro, se essas raízes forem profundas demais, nós vamos correr o risco de sermos como os baobás lá do planeta do Pequeno Príncipe, né? Essas raízes, elas podem causar a destruição de tudo em nossa volta, e principalmente a nossa destruição. Então isso acontece todos os dias. Todos os dias isso está acontecendo em todos os lugares. Quem é que não conhece alguém, né, que se encontra há anos numa relação falida, mas que está enraizada, que a pessoa acredita que está bem assim e ela vai permanecendo mesmo, assim mesmo, e que em alguns momentos sinta que sua vida está passando em vão, né? Tem muitas pessoas que falam assim, ruim com ele, pior sem ele. Ou ruim com ela, pior sem ela. Não é mesmo? E assim vai levando a vida. Assim também acontece em relação aos regimes de emagrecimento. Essa então é do dia, é toda hora. Nós vamos acostumando com o nosso aumento de peso. Nós vamos acomodando. E vamos a aceitar essa condição como se fosse uma condição intrínseca à nossa existência. E assim ficamos. Até que no início nós tentamos mudar, mas depois nós desanimamos. E nós passamos a aceitar com resignação aquela condição de pessoa gorda. E ficamos assim. Toda mudança, gente, realmente, ela é sacrifício, é sacrificante, ela é dolorida, né? Aí a roupa não serve mais, né, Simba? Aí nós sempre estamos mudando, sim, fraterno. Por mais que nós não queiramos mudar, nós estamos sempre mudando. Mas toda mudança é dolorida. Toda mudança requer atitude, esforço, vontade de mudar, né? A gente visualiza uma visualização assim, de um novo horizonte. O André coloca ali. Mas você acha que quando não dá mais o melhor, é se sair fora ou ficar na próxima não vir mais? Ou ficar para na próxima não vir mais. Você está dizendo com relação àquela frase que eu disse, né? Pior, né? Ruim com ele, pior sem ele, não é isso que você está dizendo, André? Sobre o casal. André, mas a gente tem que mudar. Mais na frente, nós vamos dar um tratamento a isso. E você vai verificar que a mudança, muitas vezes, não é essa mudança radical, não. É uma mudança que você vai sentir o que a gente precisa fazer essa mudança. A gente não pode ficar ruim com ele ou ruim com ela.
Tem uma forma da gente ficar bem com ele e bem com ela. É aí que nós vamos estudar, tem como, e essa mudança, se você me permite, nós vamos chegar lá. Nós não vamos deixar mudar os planos de vidas que nós temos, principalmente aqueles planos traçados espiritualmente quando da nossa chegada. Então, o Brás coloca, eu não sei por que você não vale nada, mas eu gosto de você. Só queria saber por que a música... Bom, então mesmo quando nós sabemos que a mudança será muito melhor para nós ficamos resistentes a ela. Porque nós sempre pensamos nos aspectos negativos dela. Né? Mudanças várias na nossa vida. Mudança de residência, né? A gente cria aquela bagunça, aquela desordem, né? Tudo fica fora de lugar, desmonta móveis, transferências de linhas telefônicas, e vem um monte de detalhe que de repente nos começa até desanimar de fazer a mesma, não é? A gente prefere falar, vamos ficar aqui mesmo, não vamos mudar não, tá tudo bem. Eu não sei se vocês são como eu. Eu, às vezes, que pode ser decisivo nessa mudança. E às vezes nós vamos notar que ela será a coisa mais importante da nossa vida. Porque mudanças, gente, mudanças dão movimento à vida. Nós afastamos da monotonia e daquela nossa tendência a um certo comodismo, né? Vamos deixar bem claro que, sejam bem-vindas ou não, nós somos capazes de fazer bem mais do que supomos possíveis, ou mesmo até razoavelmente fazermos, se nós quisermos fazer. É lógico que as mudanças, elas comprometem o equilíbrio estabelecido e carregam consigo, é claro, uma dose de transtorno, mas elas exercitam a nossa capacidade de adaptação. Ao mesmo tempo em que elas oferecem as chances da gente corrigir o que estava errado, de melhorar, gente, o que vinha sendo feito de forma insatisfatória, de complementar aquilo que era insuficiente. Nós descobrimos também que quanto mais complicada a vida, mais simples, gente, se torna vivê-la. Quanto mais coisas para fazer, mais práticos nós nos tornamos. Quanto menor o nosso tempo, maior a nossa eficiência, maiores as responsabilidades, menor tempo a perder com pré-consideração e com outras bobagens. Nós não temos tempo a perder. Nós não podemos vacilar. Nós não podemos entrar em monotonia. Nós temos que sermos ágeis, como a natureza nos mostra. Eu acho que seria muito bom se a vida nossa, nos viciasse, sabe? Como viciam aí os jogos eletrônicos, né? Aqueles que são assim mais aficionados, eles não desistem até alcançar aquela fase mais adiantada. E depois a outra, e a outra mais. Eles provam que para nós, através do jogo, que a vida também é um desafio. É um desafio crescente, cada etapa ela precede tantas outras tantas. E para a gente escolher uma delas para ser a última, se nós quisermos, essa é a última coisa que é fácil. É como se a gente trancasse em casa, como se nós cerrássemos as cortinas e parar no tempo, não é? E a gente acha que enquanto a vida não estaria florescendo lá fora, claro que vai continuar florescendo. Diz o teólogo americano Nathanael Amos,
ele diz o seguinte, olha que frase, muito importante. O hábito é o melhor dos servos, ou o pior dos amos. O hábito é o melhor dos servos, ou o pior dos amos. Nós podemos ter um grande amigo, que é um hábito nosso, ou podemos ter um grande inimigo, que nos escraviza. Então, ele quer dizer que as atitudes que eu tenho, elas estão me servindo ou estão me escravizando? Elas são atitudes para o bem ou para o mal? Eu estou evoluindo ou estou estagnado? Gente, sem dúvida, o maior desafio que o homem necessita vencer é o de sua própria renovação. Claro, irmão X, claro, os vícios, né? Os vícios, eles nos escravizam. E nesse caso, o hábito aí, né, torna-se para nós o amo, né? O vício, né? O cigarro é o nosso amo, né? A bebida é o nosso amo, né? O sexo é o nosso amo, o jogo é o nosso amo, o dinheiro torna-se o nosso amo, né? O poder é o nosso amo, a vaidade. Então eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Se eu estou servindo bem, para mim, se o bem ou é o mal? Eu estou evoluindo ou estou estagnado? Gente, sem dúvida, o maior desafio que o homem realmente precisa vencer é a sua reforma íntima, é a sua própria renovação. Nós poderíamos dizer que, a rigor, o homem está na Terra para mudar, e mudar para melhor. Mas, porém, se ele perder o seu principal objetivo, ele pode distrair da mente, ele pode atravessar a existência esquecido de si. Amália, Flor, tudo bem? Tudo bem, Amália? Você é de onde, Amália? Mora onde? Belo Horizonte, minha terra natal, minha terra maravilhosa, terra lá do Centro Espírita Célia Xavier, lá no Prado, onde eu nasci, onde eu estarei fazendo uma palestra no dia 29 de março, se Deus quiser. Estarei aí em Belo Horizonte, Amália. Sou mineiro, uai. Estou aqui em Brasília, né? Estive em Goiânia, estive no Espírito Santo. Eu trabalho numa empresa que realmente eu tenho que transitar muito, mas Belo Horizonte é a minha cidade natal e a cidade que eu amo muito, onde estão meus familiares, filhos, netos, família toda está lá. Mas, vejam só, nós esquecemos, seja bem-vinda, viu, Amália? Seja bem-vinda. Pega seus trens, né? Aí que a coisa tá vindo, os teus trens, é verdade. Nós falamos assim, mas dá muita saudade. Aquela terra é muito boa. Não sou militar não, Ribeiro. Não sou militar não. Estudei durante muitos anos na escola militar, mas não abracei a carreira não. Sou publicitário, sabe? E trabalho numa empresa de publicidade. Então, já viajei bastante pelo Brasil, trabalhei na Rede Globo durante um período, lá no Espírito Santo, na Rede Gazeta, e aqui eu estou mesmo trabalhando com publicidade. Dizem que é mais chique, né? Eu não vejo nada assim não, viu?
João Nunes Maia. João Nunes Maia, ele nos deixou A Pomada do Vovô, que é uma história muito linda. Lá no Irmão Glauco, num centro espírita em Belo Horizonte, e tem lá também o pessoal da Pomada, que é o João Nunes Maia. Bem, vamos continuar com o nosso desafio de mudar. Nós achamos que aquela mudança superficial, ela é fácil, muito fácil. Agora o problema é a mudança mais profunda. Aquela que nos altera o modo da gente ser. É essa que é mais importante. Ninguém muda simplesmente porque hoje esteja diferente do que estava ontem. Né? Nós temos exemplo, por exemplo, do pássaro. Né? O pássaro, ele muda a plumagem, mas ele continua pertencendo à mesma espécie. A árvore, ela muda a folhagem, mas ela continua produzindo os mesmos frutos. A cobra, ela muda de pele, mas ainda ela guarda nela, gente, o veneno, aquele veneno que lhe é tão peculiar. Exato, Fratena. É necessária mudança. Para isso é que reencarnamos, né? Claro, é para isso. Né? Mas, antes de convencer-se a si mesmo que precisa mudar, antes de se convencer, o homem não muda. Ele precisa se convencer da sua necessidade de mudar, senão ele não muda. Nós, às vezes, gastamos a existência inteira apenas para conscientizarmos a necessidade desta reforma íntima que é tão falada na doutrina espírita. Mas quando nós nos convencemos, nós já não temos mais tempo. A morte nos levou, né? E mais uma vez deixamos para a próxima encarnação o que nós estamos adiando há séculos. O irmão X pergunta ali, se todos nós ainda vamos mudar e sermos futuramente bons espíritos? Claro, irmão X. Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia e ficaria pelo caminho. Todos nós iremos evoluir. Uns mais rapidamente, outros inadvertidamente com maior tempo, né? Precisando com mais dificuldades. Mas vamos todos, certamente, crescer, mudar para melhor. Vamos evoluir, sim. Nós estamos, assim, muito empenhados na mudança dos outros. Né? Dos outros nós estamos. Muito mais do que da mudança nossa. Mas nós devemos saber que ninguém muda ninguém. Ninguém. Sem antes nós mudarmos a nós próprios. André, você me fez uma pergunta lá atrás com relação ao casal, quando eu disse que tem pessoas que falam ruim com ele, pior sem ele. Mas será que, se a gente proceder dessa forma, mudando a nós mesmos, será que nós não conseguiremos olhar um panorama diferente, ter uma nova imagem do nosso casamento? Será que a paciência, a tolerância, será que o amor, porque o amor existe se existe o casal. O amor, se não existe, ele existiu a princípio, mas ele não passou pela adubação, pelo preparo que a vida nos dá, que é a paciência, a tolerância, a serenidade para lidar com o outro. Será que a nossa modificação não poderá proporcionar, quem sabe, uma alteração nesse procedimento? E a frase poderia ser: olha, André, você me faz uma pergunta que eu vou dizer para você. Infelizmente, eu separei da minha primeira esposa.
Mas eu posso dizer para você que hoje não seria eu. Outrora, à minha idade de 38 anos, eu me separei. Ainda existe em mim aquele homem com a idade de 38 anos. Eu convivo com ele. Porque eu vejo muitas palestras alguém dizer que precisamos matar o homem velho. Nós não temos como matar o homem velho. Eu não tenho como matar o Bausch de 38 anos. Eu estou com 67. Ele existe ainda dentro de mim. Eu já o perdoei. Eu consegui viver bem com ele. Mas eu precisei modificar alguma coisa nele para tornar o que eu sou hoje. Se hoje eu fosse, se com 38 anos eu fosse o homem que eu sou hoje, eu não teria separado da minha primeira esposa, que, diga-se de passagem, a minha irmã querida, maravilhosa, minha amiga, minha companheira, e continuo a amando, num amor muito maior do que outrora. Creia no que eu estou te dizendo, André. Foi preciso eu conviver com a doutrina espírita, não só frequentando o centro, mas buscando estudar a doutrina e praticar esse tema de hoje, mudança. Eu precisei mudar para chegar hoje e ter a sinceridade para te dizer que há possibilidade. E que seria muito vantajoso para mim se eu tivesse me comportado naquela oportunidade da forma que eu estou lhe dizendo agora. Mas a vida passa, e aqui é uma escola, e eu sou um aprendiz. Nós todos somos. O André, posso voltar a repetir para você. Posso voltar sim. A paciência é um dos atributos que nós devemos ter. E você, pelo que eu vejo, está precisando de ouvir isso, porque você insiste pela resposta. Eu disse o seguinte, André, que você perguntou para mim se eu gostaria de saber qual seria a atitude passando por isso, no caso você se separaria de sua esposa. Eu disse que sim, pois isso aconteceu em minha vida. Eu separei da minha primeira esposa, separei dela, com a idade de 38 anos. Hoje eu estou com 67. A doutrina espírita, por várias vezes nas palestras, a gente ouve os palestrantes pedirem para a gente matar o homem velho que existe na gente. Não há possibilidade da gente matar o nosso passado. Há possibilidade da gente conviver com ele, perdoando, amando e entendendo. Portanto, se eu fosse o homem que eu sou hoje naquela época, fatalmente eu não teria separado da minha primeira esposa, que se tornou uma irmã querida, amada, e que convive comigo hoje de uma forma muito superior. Correto? Então era isso. Eu creio que você, dentro do que eu estou lhe dizendo, tem as duas opções. Tá? Hoje eu continuo muito feliz, tenho uma esposa maravilhosa, sou casado há 27 anos, né? Com a minha segunda esposa, tenho uma filha linda, mora em Vitória, né? O Rabelo diz que não é matar, mas abandonar o homem velho, mudar as atitudes, né? E o velho permanece quieto, calado. Muitas vezes, Rabelo, esse homem velho não fica muito calado, não. Às vezes ele quer pular para fora, ele quer comandar, ele quer voltar à ativa. E compete a nós, através da nossa fé, da nossa coragem, impor a ele a nossa vontade atual. Porque nós podemos fraquejar. Né? Então, nós precisamos estarmos sempre vigilantes, porque os inimigos que nós tanto tememos, não inimigos, mas os nossos adversários, somos nós mesmos, nas várias etapas da nossa vida, orando e vigiando.
Sim, fraterno. Mas nós conseguimos mudar a nós mesmos. Nós não conseguimos mudar ninguém. Gandhi dizia que quem sabe concentrar-se numa coisa e insistir nela como único objetivo, obtém ao cabo de um tempo a capacidade de fazer qualquer coisa. Vejam só, o professor de neurolinguística e bacharel de antropologia, Luiz Marins, ele nos diz que viver, vejam só, prestem atenção nessa frase, ele diz que debruçar toda a vontade, toda a inteligência, fazendo o essencial no momento presente. E isso nós pouco fazemos. Às vezes nós estamos na sala, mas não estamos. Nosso pensamento está distante, nós estamos longe. Às vezes nós não ouvimos. As palavras entram nos nossos ouvidos, mas não tem receptividade no nosso coração. Nós não refletimos sobre elas. Então, é debruçar toda a vontade. Estou aqui na sala porque estou com vontade. Estou com toda a inteligência voltada para esse tema que nós estamos estudando. E fazendo o que? O essencial. Fazendo aquilo que não devíamos. Nós devemos fazer o essencial no momento presente. E agora, o essencial é estarmos aqui falando nesse tema, estudando, ouvindo, dando a nossa opinião, usando a área de texto, divergindo, polemizando, mas enfim, participando. Existe esse paradigma reducionista que ignorou o espírito. Né? Ele tirou o sagrado e a ética do nosso relacionamento com o mundo. Tudo está mudando de forma tão drástica que nós temos duas opções. Ou mudar conscientemente, ou ser mudado pela força das circunstâncias, como diz a fraterna lá atrás, colocou aí na área de texto. A mudança é necessária. Então, mudar o nosso modo de pensar talvez seja a chance que nos resta para reverter esse processo de caos, de confusão, que atualmente atinge todo mundo. Gente, é uma saída bastante viável. Porque os nossos pensamentos, eles são assim, uma das únicas fontes de energia que nós temos livre e verdadeiramente renovável. Nós precisamos nos silenciar de vez em quando, para nós podermos ouvir o chamado de Deus, o chamado da natureza, o chamado dos outros em necessidade. Precisamos. Silêncio, gente, é uma disciplina. Não o silêncio do fazer silêncio, mas do ser. Sermos silenciosos. Silêncio é uma oportunidade que nós temos de descansar no colo da nossa própria grandeza. Nós devemos identificar as coisas que nos fazem sofrer. Se não tomarmos uma decisão em relação a estas situações, o drama da vida é que acaba decidindo por nós. Nós temos que resolver as situações espiritualmente. É sempre melhor. Sempre. Exato, sim. Silêncio para poder ouvir. Deus, Ele nos dá assim, um momento em que é possível mudar tudo que nos deixa infelizes. Tudo. Ele nos dá esse momento. O instante mágico é aquele momento em que um sim ou um não pode mudar toda a nossa existência. Eu devo buscar os meus valores. Por exemplo, gente, eu vou por uma estrada. Aí eu percebo que eu estou numa direção errada. Eu busco o primeiro retorno que me traz a pista certa. Então, se as coisas no mundo,
elas estão movendo-se em direções totalmente contrárias. Gente, é importante manter aquilo que eu entendo ser correto, os meus princípios, os meus valores. A minha responsabilidade é me perguntar se eu estou contente em seguir a direção falsa ou se eu devo dizer pare e mudar de direção. E é bom notar, gente, que eu não estou sozinho. Existem outros que fazem as mesmas perguntas, examinando também os seus valores. Eu preciso de tolerância. E sabe por quê? Vamos dar um exemplo. Um quadrado. Um quadrado ele não consegue pular, né? Mas uma bola consegue. Então, trabalhar assim em linhas retas significa perder as implicações das coisas, ser limitado e ditado pelo presente. Então, um quadrado com seus cantos, ele pode até machucar as pessoas. Porém, não associamos uma bola com machucar, mas com jogar. Então, tolerância é a gente perceber que todas as coisas funcionam em círculos. O que é incômodo agora, logo mudará. Então há um movimento assim constante na tolerância, uma flexibilidade por gostar de mudanças. O quadrado lá, ele encontra a sua posição e isso aí é tudo. Se a gente pegar a imagem de uma árvore, e a gente vai notar que é muito poderosa para explicar a importância dos valores da mudança. Quando nós podamos a árvore, nós criamos temporariamente a ilusão de que algo mudou. Porém, quando os mesmos galhos de antes, logo eles começam a crescer, o que acontece de novo? Ela fica igual, ela não mudou. Se nós queremos mudar uma árvore, nós temos que mudar o quê? A semente. A semente. Se nós queremos nossa transformação, nós devemos trabalhar profundo o nosso espírito. Então, gente, viver é aprender a rever os passos sempre como Agostinho fazia. O Santo Agostinho da Igreja Católica. Como ele fazia? Revia os seus passos diariamente. Então, é a gente mudar de rota. Ou então até seguir a mesma rota, viu, André? Mas de maneira diferente. É ser positivo. É confiar na vida. É cuidar de si. É escutar a alma. E o principal, gente, é saber que Deus habita em cada um de nós. Nós temos qualidades e nós podemos ser poderosos. Jesus disse, vós sois deuses, sois capazes de fazer o que faço e muito mais. Então a qualidade nossa é algo assim que pode até estar visível aos olhos dos outros, mas outras vezes pode ficar escondida. É algo assim que as pessoas apreciam, mas não sentem necessariamente que possam ter. Já o poder, ele não pode permanecer, gente, incógnito. Ele é assim uma fonte constante de inspiração para os outros, de maneira que eles também possam mudar e tornarem-se poderosos. Se alguém cria uma sombra sobre você, olha só, André, essa palestra não é ela que vai decidir a sua vida, não, André. Ela pode contribuir para que você sinta uma luz acender em você, para que você possa clarear e enxergar a possibilidade infinita que Deus nos dá para viver bem, para a felicidade. Tenha certeza
Se alguém cria uma sombra sobre você, André, não pense negativo, não. Pense apenas que essa pessoa, ela é diferente de você. Ela é diferente. Eu não posso mudá-la. Você não pode mudá-la. Mas você pode mudar as suas respostas. Eu posso mudar as minhas respostas. Se eu continuar a respeitá-la com a mesma visão de amor, eu terei como influenciá-la. Se eu reajo, eu dificulto a comunicação. Se eu mudo a minha atitude não por diplomacia ou cortesia, mas com sinceridade, vendo o valor dela, haverá uma boa comunicação. E o André tem certeza, no momento certo, a mudança poderá acontecer. Viver dentro da verdade é viver iluminado. A luz, ela nos mostra a todos nós, o caminho verdadeiro. A gente não pode ficar preso em fofoca de qualquer tipo. Iluminado, você nunca ficará preso no que os outros estão pensando e fazendo. Apenas você vai continuar a progredir. Não importa o que aconteça, mantenha seu estágio elevado e... Emmanuel, no livro Joia, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele tem uma mensagem que fala em torno do futuro. Diz o seguinte: terás o que cultiva, não colherás figos na macieira e vice-versa. Ciente de que todos os pensamentos e atos são sementeiras de destino, seleciona o material que consideres adequado à tua felicidade e centraliza-o no serviço do bem aos semelhantes. Linda mensagem, linda mensagem. É fácil a gente criar coisas novas, mudar de locais ou fazer coisas diferentes. Mas nós temos que manter o senso de novidade que gera entusiasmo. É muito mais difícil. Então o segredo da novidade na vida não é fazer as coisas novas constantemente, mas ver tudo que você faz com novos olhos, com novos insights, e uma nova perspectiva. Gente, o conhecimento pode ser um entretenimento para a mente. Mas, vejam só, quando nos compromissamos em aprender, ele se transforma em sabedoria. Aprender significa mudar. Não basta nós estocarmos conhecimento, nós precisamos usá-lo. Se nós não usarmos o conhecimento, não vai haverá benefício. Então, sábio é aquele que tem a coragem de colocar em prática seu conhecimento espiritual diariamente e perseverantemente. André, creia, tudo, nada no mundo é por acaso. Nada é por acaso. Os acontecimentos que nos rodeiam são proporcionados pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras. Numa sequência de pensamento, palavra e atitude. Por isso que devemos trazer sempre a nossa mente limpa. Exato, Simba. Simba diz que sábio é aquele capaz de conhecer sua ignorância. E é o que nós todo dia notamos. Como somos, pelo menos eu, como sou ignorante. Como eu preciso aprender. Como é importante saber e se enriquecer. Porque é essa riqueza que nós vamos levar desse mundo. A mudança é essa. Porque tudo de confortável, tudo de que é belo, tudo que
nos rodeia, que nos faz hoje felizes, ficará por aqui. A boa casa, o bom automóvel, a esposa linda, os filhos inteligentes, saudáveis, o clube que frequentamos, as viagens, os cruzeiros, isso tudo permanecerá na terra, pois pertence à terra. O que levaremos daqui é a satisfação, o amor, cultivado durante um período que aqui estivemos, e que foi transformado, não só plantado nos nossos corações, mas que nós soubemos tirar as mudas do amor para plantar nos canteiros daquele que nos aproxima. Olha, eu digo para vocês, como é bom distribuir aquilo que a gente sabe que possui. E é tão bom quando a gente sabe que nos foi dado a todos nós, sem distinção, o amor. Mesmo aquele nosso irmão que está trancafiado nesse momento nas masmorras da vida, nas penitenciárias, aquele que cometeu um desatino e que alcançou a mídia, o transformando na opinião de muitos num monstro, ele tem o amor no seu coração. A semente do amor está lá. Talvez falte a ele ainda a serenidade de buscar a chuva milagrosa da misericórdia para transformar essa semente e fazer ela germinar. Isso é que é mais importante. E também o saber, a cultura, como o Simba coloca, é muito importante. Nós devemos ter exatamente essas duas asas, a asa da moral e da ética, e da intelectualidade, para que a gente possa voar e alcançar Deus, nosso Pai, infinito e bondoso, que está nos espera. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter o medo de sermos nós mesmos. A falta de coragem para a gente enfrentar, mudar, mover-se em outra direção. E o autorrespeito, ele nos livra do medo da dependência. Nós devemos pensar muito sobre nós com honestidade e não deixarmos que as opiniões sociais, as pessoas, nos tornem subservientes. Os bloqueios, emoções que nos limitam, nos levam geralmente à subserviência. Se vocês notarem, Brahma Kumaris disse, eu vou ler para vocês o que ele disse. Se pedirem para uma avestruz voar, ela dirá, eu não tenho asas, eu sou um camelo. Se vocês disserem, já que você é um camelo, leve a carga. Ela então dirá, eu sou um pássaro. Esse é o estado das pessoas hoje em dia. Se vocês disserem para elas fazerem algum esforço para mudar e melhorar, elas dirão, não temos tempo. Elas são como avestruzes. Ficam dando desculpas para não fazer o que deve ser feito. Isso foi dito por Brahma Kumaris. Não importa o que aconteça, mesmo que o mundo todo fique com raiva de você, aquele que é todo amor não ficará preocupado com o mundo. Você é um imperador despreocupado. Você alcançará tudo o que quiser. Mas para isso, torne-se livre do desperdício. Fique ocupado em checar-se. Fique ocupado em mudar. Não fique despreocupado com seus esforços pessoais. Fique despreocupado com as coisas inúteis. Quando nós afastamos das verdades eternas, a crise acontece. Nós passamos então a sentir a necessidade de reavaliar nossas vidas e nós verificamos que ela nos dá a oportunidade de mudar. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos traz novas ideias iluminadas,
nos estimulando novas realizações e percepções. Gente, vamos largar todas as coisas velhas. Vamos permitir a nós mesmos tornarmos verdadeiros, limpos. O tempo está nos chamando. O mundo está nos chamando. E se nós escutarmos a nossa voz interior que está nos chamando, porém, mesmo que o tempo esteja chamando, sem a nossa boa vontade, nós não ouviremos. Vamos olhar para a situação presente. Vamos pensar sobre o futuro e o futuro do mundo. Vamos ter vontade de mudar. A boa vontade e a mudança positiva são os veículos para o futuro. Quando nós mudamos, nós sabemos que o mundo muda. Às vezes nós ficamos neutros, aceitando a nossa própria natureza, aceitando o estado de coisas. Nós ficamos assim olhando, mas, gente, o simples fato de olhar já é um desafio. Então, no fim, o desafio é a gente passar além do que vemos e ver tudo mudar. Mas, gente, se nós estivermos olhando de cima, se nós estivermos livres do toque, os problemas eles se dissolvem sozinhos. A aceitação é estar longe daquele estado de ódio que muitas vezes resulta, geralmente, gente, do medo. Nós não temos que tentar mudar os outros. Antes disso, nós devemos mudar a nós mesmos. Mas não seria assim uma ousadia querer ser honesto e limpo em um mundo onde impera a corrupção? Mas é esta ousadia que nós necessitamos para nos tornar grandes. É aí que nós devemos. É nadar a favor da... Porque, como você sabe, é nadar contra a correnteza. Porque nadar a favor, meu filho, é muito fácil. Nós não devemos desanimar, não. Não existe assim uma força extra que nos impulsiona. E a companhia de pessoas que estão fazendo o mesmo esforço será de grande ajuda. Aqui, gente, nós estamos juntos, todos unidos. Somos aqui 18 pessoas, 18 irmãos. Somos um feixe, uma vara sólida, um feixe forte, que não se quebra. Porque o nosso desejo é muito grande, aliados a cada um de nós com as companhias que nós buscamos, os espíritos maravilhosos que nos acompanham e que sempre estão ao nosso lado. Então, o ato, gente, puro de elevar os outros sem qualquer interesse pessoal no retorno, é isso que é importante. Ser dócil e gentil, sabe, com aqueles que possam ter o objetivo de nos magoar. Gente, essa é a melhor lição para eles aprenderem a mudar. É com a docilidade, com a gentileza. Por outro lado, se nós resolvermos falar a alguém sobre o seu erro, ele muitas vezes vai tentar escondê-lo. Ele vai dizer, eu não sou assim. Então, gente, o método de ensinar aquele que procura nos causar dano é tratá-lo com amor e gentileza. Amália, eu sofro porque vivo muito sozinha, não tenho amigos. Como mudar neste caso? Olha, Amália, comece a sentir. Nesse momento, por exemplo, você tem 18 amigos. Nós todos que aqui estamos na sala somos seus amigos. E fora, sem você enxergar, creia que você tem um amigo que te acompanha desde a sua vinda para a Terra, que é o seu guia espiritual maravilhoso. Muitos chamam de anjo de guarda. Temos a possibilidade de fazer amigo. Bate sim, Amália. Bate sim. Pode ter certeza. Você
fazer esse trabalho, você é a primeira pessoa a ter de conviver bem com ele. Brás dá uma sugestão que pode ser o princípio, mas o princípio está em você. Comece a se viver bem com seu anjo de guarda. Continuando, por causa do avanço da hora, o irmão X, eu não notei o horário que nós começamos e vou encerrar já já. Tá ok? Ou eu tenho mais tempo? Tá ok. Já passei do tempo, vou terminar. Gente, Amália, preste atenção. Se nós considerarmos que o nosso maior adversário somos nós mesmos, sejamos então assim mais gentis e mais amorosos conosco mesmo. Vamos nos dar assim uma chance de mudarmos realmente o nosso íntimo, para que nós possamos caminhar em rumo à evolução, ao progresso espiritual. Estaremos assim, gente, contribuindo de fato com a grande obra divina, que é a existência da felicidade plena, habitando todos os corações. E, finalmente, eu queria dizer para vocês, lembremos sempre, isso está no capítulo 17, Sede perfeitos no Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritas. Está lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus cada dia mais possa clarear o nosso caminho com as suas luzes. Que sua mão esteja sobre as nossas cabeças e que nós possamos sentir, de fato, a presença de Deus em nós. Que nós possamos, irmãos queridos, abençoar essas oportunidades que essa sala Luz no Caminho nos tem dado. Agradecidos ao irmão X, a Simba, a Miriam, a Sandra, ao Pedrinho, ao Marcelo Honório, a Fraterna, querida Fraterna, Rebelo, ao Brás, amigão, Antônio Carlos, Amália, André, creio que posso chamá-lo também hoje de irmão, amigo, Maria Adam, Mário César, Sani Brasinha, Jair, Flor de Lácio, Carla e Mano Manuel. Eu quero agradecer muito a vocês pela paciência, pela tolerância e espero que juntos tenhamos sucesso e que possamos compreender que o mundo muda quando nós mudamos e que existe em nós uma sementeira maravilhosa pronta para ser semeada e que o canteiro é o nosso coração e a nossa mente. Vamos ao trabalho. Um grande abraço, um beijo a todos e que tenhamos uma noite muito feliz e um final de semana de muita alegria e muita felicidade. Muito obrigado. Extraordinário, meu irmão Balk, extraordinário. Nós falávamos em PVT que o assunto, pela sua, não diria complexidade, mas abrangência, demandaria uma ou duas reuniões de estudo, ou talvez até mais. E está o amigo, dado a atenção dos participantes encarnados, e com certeza, se tem 19 agora, há uma pleia de dezenas de vezes maior do que esse número dos desencarnados. Então, meus amigos, a gente fica satisfeito por esses benefícios, por essas dádivas, eu diria até pérolas, dita pelo nosso amigo Balk, não que ele veio trazer coisas novas, coisas de uma certa forma assim inéditas, mas de uma certa forma veio revivificar ou nos lembrar as máximas que devemos entabular para melhorar a nossa evolução. Foi falado,
relativamente às separações, às mudanças que ocorreu durante esse processo encarnatório, e somos sabedores que, quando do planejamento encarnatório, a gente coloca ou faz um planejamento de determinada ação. Infelizmente, por alguma coisa pode não dar certo e há naturalmente um plano B. O certo é que no caso específico, como foi abordado por André, por Miriam e pelo próprio Balk, relativamente à união conjugal, ambos os casais, ambos os cônjuges têm o direito e têm o dever de ser feliz e dar sequência ao seu plano B relativamente àquilo que entabelou no processo de erraticidade. Meus irmãos, paz e luz, vamos internalizar esses princípios que o Balk aqui nos lembrou, e fica o irmão convidado para, a posteriori, vir com nova carga, ou pelo menos dar sequência a esse magnífico tema que é mudança, que é subsídios para nós, sobretudo à luz da nossa doutrina, à luz da doutrina dos espíritos, evoluirmos mais. Assim sendo, a gente convida o nosso amigo Braz para fazer o nosso encerramento. E antes do nosso amigo Braz suspender a mão, aqueles que quiserem colocar um copo d'água, o mesmo Braz vai solicitar a espiritualidade para que se processe a fluidificação da mesma e posteriormente a gente beba com fé, porquanto os benefícios dessa nova mudança proposta aqui agora, porque o tempo é esse, como o próprio Balk falou, se nos depara, né? Braz, por gentileza, suspende a mão então, para fazer o encerramento. Um abraço e tudo de bom. Volto para colocar uma músicazinha no final. Tudo de bom e sintam-se abraçados. É tão importante o pensamento positivo, a vontade de mudar. Às vezes nós temos uma força chamada de nós, a basta dar empurrãozinho para a coisa pegar no trânsito. Isso aconteceu com uma das famosas duplas sertanejas do Brasil, que é o Chitão e o Chororó. Foram fazer um show em uma cidade, virou um chupa, ele estava sem dinheiro, sem a gasolina, pôr no Fusca para voltar da capital paulista. Foi cantar mais de graça num bar para ganhar uma gasolina para eles voltar para casa. Chegaram, abraçaram, chorando. Vamos parar. Fazer o quê? Eu não sei fazer nada, só cantar. E naquela lá que estava lá, passa um momentinho, alguém ligou um rádio que estava mais lá. O que apareceu? Aquela música Tente Outra Vez. Raul Seixas. Ó, tá aí, vamos tentar, vamos. É o Chitãozinho Chororó, né? E com esse belo citando a mudança, né? Não podemos ser acomodados. Mas antes dessa mudança, temos que fazer aquela prece. Meu anjo de guarda, me acompanhe nisso aí. Estou partindo com uma nova rota. A prece, a força da mente está na prece. E com isso vamos agradecer o mundo espiritual por essa atenção que nos tem dado todas as vezes que estamos nessa salinha, a proteção da sala. Vamos agradecer a Jesus por essa bela doutrina que ele veio comandar a vinda da terceira revelação, o Consolador prometido, e que estamos frente a frente com essa nova realidade de mudança na nossa vida, que é a doutrina espírita. E vamos só pedir ao mundo espiritual que venha fluidificar a água. Se alguém pôs uma água para ser fluidificada, eles têm o laboratório do mundo invisível para trazer o remédio necessário a cada um. Manipula o laboratório do mundo invisível. E que sempre que estivermos aqui, que os caravaneiros que cuidam da crosta da terra, que traga aos irmãozinhos que queiram aprender, estudar essas filosofias junto conosco na frequência dessa poderosa máquina que é a internet. E finalizando, vamos agradecer a Deus, primeiramente a Deus, a Jesus
espírita e por esse dia maravilhoso que está findando, que cada um de nós tenhamos força para estar aqui muitas e muitas vezes. E agradecemos a espiritualidade que inspirou o amigo Dércio para trazer essa explanação maravilhosa para nós. Que eu tenha força cada vez mais estar aqui conosco. Que assim seja e assim será. Um abração ao irmão Dércio, que seja protegido também. Na graça de Deus para repartir esse pão maravilhoso. Amém. Obrigado, Dércio, irmão X. Obrigado, Fausto. Obrigado a todos. Que Deus seja louvado, meu irmão. Que Deus seja louvado. Muita luz, muita paz. E quem não pegou a água, pegue posteriormente, mentaliza por uns 5 ou 10 segundos, pensa nas palavras do irmão, dita nas preces, que ela será um bálsamo, debelará a sua doença física e a própria espiritual. Isso diante do seu merecimento. Eu vou colocar agora, meus irmãos, uma música para sairmos. Muita luz, muita paz e um bom final de semana. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar